from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, how I love Thee. Glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake The ages that all the prophets and sages look forward to. As eras de todos os profetas e sábios esperam por... Deveríamos estar, a cada hora, prevenidos à espera de sua vinda. Encontramo-nos neste Natal, todavia, quase do mesmo modo que eles estavam no primeiro Natal. O mundo está a ponto de cair em pedaços. Como preguei uma vez em algum lugar, uma mensagem de Natal, o mundo está caindo aos pedaços. E o mundo novamente está a ponto de cair aos pedaços. Olhem os terremotos aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará esse lugar. Eu creio que Hollywood, Los Angeles e aqueles lugares sujos lá que o Deus Todo-Poderoso os afundará. Eles irão para baixo, do fundo do mar. E é tanto pecado, vejam vocês, é o limite. A civilização viajou com o sol e ela começou no leste, indo para o oeste. E agora, ela está na costa oeste. Se ela for um pouco além, ela estará de volta ao leste. Assim, esse é o limite. E o pecado viajou com a civilização e tornou-se a fossa de todas as eras. Coisas que eles fazem que seres humanos em qualquer outra era não teriam pensado em tal coisa. As mulheres se atiraram a tal sujeira que nenhuma mulher, em nenhuma era, nem ao menos, teria pensado em tal coisa como fazemos hoje. E então, ainda chamar-nos de cristãos. Que desgraça! Não admira que o grande profeta se levantou e ele disse: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas... Disse, bramiu o leão, e quem pode não temer? E Deus falou, e quem pode deixar de profetizar? Estão vendo? Há algo que tem de chamar para fora. Estamos em uma hora crítica, o mundo está. Mas a igreja, a verdadeira igreja, não a denominação, mas a própria igreja está pronta para o maior triunfo que já alcançou. A vinda do noivo para buscar a noiva. Estamos caindo aos pedaços, esperando por um Messias, alguma coisa, que venha e nos salve, nos tire de tudo isto. Olhamos para baixo, os problemas lá no leste, olhamos para a África, para as revoltas, e os problemas raciais e a integração e segregações, e todos nós contendemos e gritamos, aqui não faz muito, nossos amigos de cor, acerca de temos de ter integração, é disso que necessitamos, temos de ter integração, todo homem igual, todo homem apropriar-se de... Isso está perfeitamente bem. Isso está perfeitamente bem, eu não creio em escravidão. Essas pessoas não eram escravas para começar. Elas não são escravas. Deus é segregacionista. Eu também sou.
todo cristão é uma segregação. Deus segrega seu povo de todo o restante deles. Eles sempre têm sido uma segregação. Ele escolheu uma nação. Ele escolhe um povo. Ele é um segregacionista. Ele fez todas as nações, mas ainda assim, um cristão verdadeiramente genuíno tem de ser um segregacionista, separando-nos das coisas do mundo e tudo mais, e chegando a um propósito, Jesus Cristo. Mas eles reivindicam isso. Tenho tentado dizer-lhes, não é isso que vai salvar nossa nação. Isso é somente uma trama política. Isto é uma coisa de base comunista. Eu penso que Martin Luther King vai conduzir seu povo à maior matança e massacre que já tiveram. E eles, vejam vocês, isso não vai unificar o mundo, isso não vai salvar-nos. Nós lhes demos integração. Agora, isso está pior do que alguma vez esteve. Vejam, essa não é a questão. Há somente uma coisa que pode, que é Deus. E eles certamente não o querem. Eles não o queriam então. Eles estavam caindo aos pedaços e suas políticas estavam caindo aos pedaços. Suas nações estavam se rompendo. Sua igreja estava se rompendo. E eles clamando por um Messias. Eles o queriam. Oh, envia-nos o Messias. Mas quando ele veio, Deus dá resposta à sua oração. Vocês pediram e receberão. Isso eu poderia parar aqui por horas sobre homens e mulheres, até mesmo cristãos, orando por algo. E Deus dá a resposta, e eles nem ao menos a reconhecem. E agora, Deus lhes deu a resposta. Eles estavam querendo o Messias, eles sabiam que tinham tido Césares, e tinham tido Davis, tinham tido Salomões, os homens sábios, tinham tido Davis, os poderosos guerreiros. Eles tinham tido todos os tipos, mas sabiam que tinham de ter a ajuda do céu, e Deus lhes tinha prometido um Messias. E ele lhes enviou aquele Messias em resposta à sua oração, mas não o quiseram. Eu me pergunto hoje se nossas orações, você os ouve dizer, orem por um grande revivamento, orem por isto, orem por uma manifestação, orem por unidade. Eu me pergunto se Deus enviasse tal programa, se nós o aceitaríamos. Eu somente me pergunto se nós aceitaríamos o que Ele nos envia. Vejam vocês, a razão por que oramos por tais coisas, porque sabemos que é necessário. Mas quando Deus nos envia isso da maneira como Ele o quer, então não está de acordo com o nosso gosto e, portanto, nós não o recebemos. E assim foi naquele dia. Se ele não estivesse do gosto da fé deles e de eles não o receberiam também hoje. Essa é a razão por que eles fizeram esta pergunta. Quem é este? Quem é este sujeito que está vindo? Vejam, este foi um tempo tremendo. Todos estavam uma tensão. Algo estava para acontecer. E olhem para o mundo hoje. Em que tensão o mundo inteiro vive. Você vai pela rua, não é nem mesmo seguro dirigir. Não é seguro estar em uma rodovia de 4 faixas. Todos estão sob tensão, falando impacientemente e... Qual é o problema? Aquiete-se. Para onde você está indo? Isso é o que está fazendo as instituições de doentes mentais lotarem. Isso é o que tem colocado a igreja em uma tremenda inquietação. Eles são tão teimosos a fazer certas coisas. Eles não param e consideram a palavra de Deus e a hora em que estamos vivendo. Todos sob uma pressão, tensão. E agora sabemos, estamos conscientes, a Terra acabou de passar por grandes dores de parto, e a igreja está passando por dores de parto. Ela tinha de passar por dores de parto antes que pudesse dar cada um dos profetas. Quando eles vieram ao mundo, foi uma dor de parto para a igreja. O mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e agora está pronto para uma Terceira Guerra Mundial. E está com dores de parto novamente. Mas há somente uma coisa que pode trazer paz, que é Cristo. Todos os nossos esquemas e nossas ideias e nossos desenvolvimentos eclesiásticos e toda a nossa política e toda a nossa ciência e tudo mais provou-se que é bobagem. E então nós oramos a Deus para ajudar-nos, para intervir. Vem e faze algo por nós.
E então, quando ele o faz, gostaria de saber se seríamos capazes de compreender isso, se seríamos capazes de receber isso, ou se até mesmo levaríamos isso em consideração. Agora, isso é o que foi feito lá naqueles dias. Eles tinham orado, eles tinham todos os tipos de grandes líderes, tinham estado sob governos, tinham estado sob monarquia, tinham estado sob tudo, juízes, mas sabiam que havia somente uma coisa que podia salvá-los. Era o Messias vindouro. E o Messias significa o ungido. Um ser humano que foi ungido. Então, o ser humano ungido com a palavra. A palavra se fez carne entre nós. E quando ele veio, ele não era exatamente do gosto que eles o queriam. Não o gosto que eles tinham, no qual ele deveria vir. Assim, eles gritaram, quem é este sujeito? Para que tanto alvoroço? Um bando de camponeses lá na porta, arrancando folhas de palmeira e ele disse, ora, faz com que se cale. Eles nos deixam nervosos, a maneira como berram e gritam e se comportam. Ele disse, se eles se calarem, estas pedras imediatamente clamarão. Oh, o tempo estava se revelando. A profecia estava se cumprindo. Não admira, o leão brama, disse, quem não temerá? E Deus falou, quem pode deixar de profetizar? Não, se ele não fosse exatamente do nosso próprio gosto, se ele não fosse exatamente da maneira como nós o queríamos, da maneira como nós pensamos que ele deveria vir, nós não o receberíamos. Então foram seus credos que os deixaram tão fora da palavra escrita. Eles estavam tão longe que falharam em reconhecer aquele por quem eles haviam orado para que viesse. Suas igrejas os tinham levado para tão longe que a própria coisa pela qual eles tinham orado estava bem junto a eles. E não era do gosto deles, e assim eles não podiam crer naquilo. Eles tinham de se afastar daquilo. Eles o rejeitaram. Há somente uma coisa que você pode fazer quando encontra Cristo. É ou aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você nunca pode afastar-se de maneira neutra. Não pode fazer isso. Não cabe a você fazer isso. É simplesmente dessa maneira. Somente observem quão poucos reconheceram ser ele a palavra ungida daquele dia. Vejam, Deus no princípio, sendo infinito, e sabendo todas as coisas desde o princípio, e a única coisa que essas coisas são a exposição dos seus atributos. Um atributo, você tem um atributo. É seu pensamento. Você pensa acerca de algo, então o fala, então o toma. Isso é Deus. Ele no princípio, se você alguma vez esteve ou alguma vez estará no céu, você esteve no céu para começar. Você é parte de Deus. Você foi seu pensamento, ele sabia seu nome, ele sabia quem você era antes mesmo que houvesse uma molécula, antes que houvesse uma luz, antes que houvesse qualquer coisa. Ele o conhecia e seu nome. E colocou-o no livro da vida do Cordeiro, antes que o mundo tivesse sido formado. Veja, você era seu pensamento, e então você se tornou uma palavra, e uma palavra é um pensamento expressado. Então você foi manifestado. Essa é a maneira como ele foi. Ele estava no princípio sozinho. Deus habitava sozinho com seus pensamentos. Ele nunca fará isso novamente porque seus pensamentos estão sendo manifestados. E é por isso que estamos bem aqui nesse dia. É Deus tendo companheirismo com seus pensamentos sendo manifestados. Estão vendo? Aí estamos. Assim, você, com todos os seus cuidados, não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode fazer isto, isso ou aquilo. É Deus que se compadece. É Deus. Tudo o que o meu Pai me deu virá a mim, e ninguém pode vir se o Pai não o trouxer. Isso encerra o assunto. Agora, somente observem quão poucos deles em seu dia, dos milhões sobre a terra que alguma vez souberam que ele estava aqui. Somente pensem. Houve dezenas, milhões de pessoas que nunca souberam nada acerca disto. E pensar em Israel naquele tempo, havia 2,5 milhões de pessoas na Palestina, de israelitas, e nem 1% delas chegou a saber disto. Não admira que ele tenha dito, estreita é a porta e apertado o caminho. Somente poucos haverá que a encontrem.
Somente recordem de quantos não o reconheceram, não souberam que ele era isso. E aqueles bem ao redor de onde ele estava, essa é a parte lamentável. Aqueles que caminharam com ele e o viram na rua e assim por diante, eles não reconheceram quem ele era, porque Satanás viu que ele tinha o nome mais sujo que podia ser dado a uma pessoa. Ele era chamado pelo mundo, o mundo natural. Ele era chamado ilegítimo, porque diziam que a mãe estava para ser mãe dele por José antes que ela estivesse casada com ele. Assim, eles lhe deram um nome ilegítimo. E novamente, a igreja o viu em seu grande poder manifestando-se. Manifestando o quê? Não manifestando um credo. Ele estava manifestando a palavra. Ele era a palavra ungida, ele próprio. E quando eles viram isso acontecendo, a manifestação, o Messias ungido, eles o rejeitaram. Eles não o quiseram. Não estava do gosto dele. Essa é a parte lamentável. Quantos somente pensem nisto? Do mesmo modo como em outros dias. Vejam, cada um tinha a sua própria interpretação da palavra. Isso é a razão por que Israel não reconheceu Moisés. Essa é a razão por que o mundo não reconheceu Noé. Essa é a razão por que todos os profetas não foram reconhecidos. Eles tinham sua própria interpretação da palavra, mas Deus, em cada era, tinha tido seu Messias. Estão vendo? Rejeitar a mensagem de Noé era rejeitar a Deus. Rejeitar Noé era perecer. Rejeitar Moisés era perecer. Eles eram os Messias ungidos para aquela era. A palavra que foi prometida para aquela era. E quando Jesus veio, ele foi a plenitude da palavra. O próprio Deus se fez na estrutura de um homem com ossos e carne, o ungido. E eles deveriam ter visto isso. Mas, vejam vocês, o mundo da igreja deles tinha acrescentado aqui e tirado ali, e assim por diante, a ponto de ficar tão atrapalhado que eles confiaram em sua igreja no lugar da palavra. E quando viram sua igreja ungida, então pensaram que algo grande estava acontecendo. Mas quando eles viram a palavra ungida, então disseram, isso é fanatismo. Este homem é um diabo, um Beelzebu. Porque era tão contrário à igreja deles que seus credos eclesiásticos e o que eles tinham feito. E foi dessa maneira, a cada vinda de profeta, a igreja estava tão atrapalhada. Deus enviou suas leis, ele lhes deu um pacto, e o sacerdote vinha e cortava e acrescentava e tirava aqui e fazia um credo disto. E então Deus levantava do nada algum homem ungido que foi criado no poder do Espírito. E ele era sempre odiado pelos sacerdotes, pelos reis. E onde os falsos profetas usavam suas roupas delicadas e caminhavam humildemente e suavemente entre os reis e os sacerdotes para merecerem grandes nomes e coisas mais. Então, o real, verdadeiro profeta vinha do nada, de nenhuma de suas organizações. Onde houve em alguma parte da Bíblia onde Deus alguma vez tomou um sacerdote e fez um profeta dele? Onde alguma vez Deus tomou um teólogo eclesiástico, homem treinado, homem teologicamente treinado, e fez dele um profeta? Nunca na história de qualquer parte. Ele já fez isso. Em nenhuma era. Jamais ele fez isso. Ele tem de se afastar desse sistema e levantar isto. E isso é o que ele tinha feito aqui. Jesus, quando ele nasceu em Belém, da Judéia, de uma família pobre, e ele não tinha antecedentes, como eles sabiam, apenas um da tribo de Judá, e sua mãe e pai eram da linhagem de Davi, e eles tiveram de vir e pagar impostos. E aqui estava ele, ainda jovem, ao redor, não fazendo nada, exceto dividindo as igrejas, e eles o odiavam. E eles não podiam negar que aquele homem realizava milagres. Pedro expressou isso no dia de Pentecostes. Disse, Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus entre nós, que Deus estava com ele.
É não para acrescentar a sua palavra, nem nada, para tornar isto um pouco mais claro. Ele foi Deus que se fez carne entre nós. Deus conosco. E dizendo a outra noite que Moisés, lá de pé com a mão no peito, esse era Deus sem Moisés. Ele, retendo os segredos no coração, e a estendeu branca com lepra. Então puxou-a de volta ao peito e a curou, e então estendeu-a novamente a nós, quando ele enviou o Espírito Santo, o qual era Deus novamente, simplesmente em outra forma no dia de Pentecostes. E nós o rejeitamos. Nós não o queremos. Essa é a maneira como eles fizeram, então. Essa é a maneira como nós, provavelmente, o fazemos hoje. Vemos que todo homem tem sua própria interpretação. É por isso que é tão desconcertante. Mas vocês sabem, a Bíblia diz que esta palavra não é de particular interpretação. Ela não necessita de uma interpretação presbiteriana a seu respeito. Ela não necessita de uma interpretação batista, nem necessita de uma interpretação pentecostal. Deus é seu próprio intérprete. Ele disse que o faria. Então ele simplesmente o faz e isso encerra o assunto. Assim, é por isso que eles veem a palavra de promessa ungida e então eles não a podem receber. Vejam vocês, porque ela é contrária a seus credos. A aparência que o Messias ungido teria e o que ele faria estava longe do seu entendimento. E então, quando foi lido para eles das Escrituras, o que ele faria, ainda assim eles não o entenderam. Porque quando estes magos vieram da Babilônia, eles estavam meio ao nordeste de Jerusalém, e olharam e viram aquela estrela guiando na direção oeste. Eles a seguiram por 2 anos, descendo através do rio Tigre e através dos vales e do Sinar, e continuaram descendo. Vieram à cidade principal de todas as religiões. A maior religião de todo o mundo no templo em Jerusalém, e para lá e para cá nas ruas dizendo, onde está aquele? Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Ora, ninguém sabia nada acerca disto. Era estranho. Isto até agitou o sinédrio. Convocaram os eruditos e disseram, leiam nas Escrituras onde o Messias... E eles foram e apanharam as Escrituras e leram que Miqueias disse que de Judá, Belém de Judá, não és tu a menor entre todos os príncipes, mas de ti sairá este governador. Vejam, ao invés de investigarem, eles simplesmente o descartaram. Bem, é um monte de fanatismo. Estão vendo? É por isso que os pastores receberam a mensagem. Vejam, eles têm sua própria interpretação, portanto, eles falham em ver a coisa realmente verdadeira. Mas, como sempre, quando ele veio exatamente da maneira que a palavra disse que ele viria. Ele entrou na cidade exatamente, em nosso texto esta manhã, da maneira como a palavra disse que ele viria. E eles disseram, quem é? Estão vendo o que quero dizer? Eles deviam ter sabido quem era. E aqui, não o mundo de fora, mas o mundo da igreja disse, quem é? Quem é este? Quando ali as Escrituras tinham claramente dito que essa era exatamente a maneira como ele viria. E eles dizem, quem é? Quem é este sujeito? Para que é toda esta emoção? Parem de fazer todo esse barulho. Isso nos deixa nervosos. Estão vendo? Estão vendo? A própria coisa pela qual eles tinham orado estava bem ali em suas mãos. E eles não o reconheceram. E ele veio exatamente da maneira que a Escritura disse que ele viria. E se ele o faz hoje, ele virá exatamente da maneira como a Escritura diz que ele virá. Ele sempre vem do gosto da palavra de Deus e não do gosto da ideia de algum teólogo acerca disto. A propósito, vocês sabiam que a palavra de Deus nunca veio a um teólogo? Encontrem nas Escrituras onde ela alguma vez veio. A palavra não vem a teólogos, de modo algum. Mas vejam vocês, se a palavra fosse manifestada hoje, a palavra para o nosso dia, ela seria do gosto da palavra de Deus, não do gosto da ideia de alguém. Deus tomaria sua palavra que ele prometeu para este dia, e a ungiria, e ela aconteceria. É só isso. Não há maneira de evitar que ela aconteça. Ela acontecerá de qualquer maneira. Não importa o que a igreja diga e o que o resto deles creia. Isto, Deus o fará de qualquer maneira. Haverá somente muito poucos que alguma vez saberão acerca disso. Isso mesmo. Somente muito poucos. Sempre foi dessa maneira.
Vejam, com sua própria interpretação, eles não podiam fazer nada mais porque eles se estribavam no que a igreja lhes tinha dito. Mas ele viria, ele sempre vem então. Ele o fez, então, melhor dizendo, e ele o faria todas as vezes que viesse, e tudo o que ele faz, isto será do gosto da palavra. De modo que não podemos depositar confiança no que outras pessoas dizem. Há somente uma coisa em que você pode depositar confiança, e isso é a palavra. E a palavra é Deus, e a palavra ungida faz o Messias. A palavra ungida da hora. Quão formoso! Eles falharam em ver isso, a palavra. O correto, eles tinham... A palavra está sempre correta, mas a interpretação dela estava errada. Gostaria de saber se esta grande coisa, este concílio ecumênico que temos no mundo hoje e o concílio mundial de igrejas tomando forma juntos para fazer que todos sejamos um, gostaria de saber se eles compreendem que é exatamente o que as Escrituras dizem que eles fariam. Mas eles pensam que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que todos nós podemos dar as mãos e ser um. Disseram, Jesus orou que fôssemos um. Isso é verdade, mas não esse tipo de um. Ele disse, sede um como eu e o Pai somos um. Sim, sejam esse tipo de um. Então, como será isso? A palavra e nós seríamos a palavra ungida. Essa é a unidade de Deus. Vejam, a unidade de Deus é a palavra ungida em você. Está vendo? E então você se torna um filho, um Messias da era. Agora, constatamos que as pessoas são bem parecidas. Não mudam. Essas pessoas estavam divididas em 3 grupos. E daremos uma olhada nisso por alguns minutos agora. Sei que vou me atrasar um pouco, se para vocês não tiver problema. Sou tão lento, eu simplesmente, eu não sei, eu entro e anoto as escrituras e pequenas notas, e então eu chego ali e o Espírito Santo lança a mão de mim, e eu vou para, simplesmente parece que não há fim nisto. Isso simplesmente continua. Mas agora ao nosso texto. Eles estavam divididos lá em 3 diferentes grupos com 3 diferentes opiniões. Alguns deles criam nele, alguns deles o odiavam, e alguns deles não sabiam o que fazer. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does He do? Keeping me